2021, uma jornalista britânica especializada em fazer em si própria procedimentos estéticos fez uma publicação numa revista e o resultado foi tão inesperado que viralizou no Brasil e no mundo inteiro. O objetivo dela era passar para as pessoas o que realmente acontecia com os preenchimentos com ácido hialurônico no rosto com o passar do tempo. Bom, essa jornalista, em 2021, fez uma ressonância magnética para avaliar como esse preenchimento estava se comportando no rosto dela com o passar do tempo. E o resultado foi muito interessante. Em 2025, ela refez a ressonância e o resultado foi mais impressionante ainda. Meu nome é Léo Pastore, eu sou cirurgião plástico, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e trabalho em Marília, São Paulo. Nós vamos destrinchar esse caso dessa jornalista com vocês, não para te assustar, não para causar pânico nem alvoroço, mas sim para te dar uma informação de qualidade sob a ótica de quem lida com isso todos os dias e para realmente te trazer o que existe de verdade absoluta com relação aos preenchimentos faciais. Hoje nós vamos falar de Alice Hart Davis. É uma jornalista do Reino Unido que ficou extremamente conhecida por divulgar e fazer uma análise em si própria dos procedimentos estéticos disponíveis. Bom, no caso dela, ao longo de 25 anos, ela foi submetida a tratamentos progressivos com o preenchimento com ácido hialurônico no rosto e em maçãs do rosto, na região mandibular, na região labial, e a gente vai contextualizar isso e analisar à luz da ressonância magnética como que esse preenchimento se comportou ao longo dos anos. Na primeira ressonância, que ela realizou após 4 anos em que ela não tinha feito nenhuma aplicação, o exame mostrou um volume estimado no rosto dela residual do procedimento em torno de 35 ml. Em 2025, ela repetiu a ressonância com tratamentos seriados ao longo de 3 anos e este volume estimado pelo exame foi em torno de 60 ml. Isso nos leva a 2 questões centrais. A primeira delas, por que o procedimento durou tanto tempo? E a segunda delas, o que isso significa para quem já fez um preenchimento ou está pensando em fazer. O ácido hialurônico, ele tem um poder hidrofílico, ele retém água. Isso aparece na ressonância como um volume maior do que o volume que foi injetado. Mas isso não é uma causa preocupante, porque isso é o que normalmente se espera desse tipo de tratamento. Esse volume é 2, 3 vezes maior do que o volume que foi efetivamente injetado. Mas isso não é para causar pânico, isso é ciência, isso acontece mesmo e não causa nenhum efeito deletério no rosto de ninguém. Segundo ponto, a velocidade de degradação ou de absorção do ácido hialurônico varia muito, com o tipo de produto, a sua reticulação e principalmente o que tem sido observado ultimamente de acordo com a região que ele é colocado. Por exemplo, na região das maçãs do rosto, dos sulcos e da região da mandíbula, ele aparentemente tem uma duração ou uma menor absorção ao longo dos anos. Um terceiro ponto muito importante, essa paciente não apresentou nenhuma complicação do procedimento. E o que foi observado na ressonância é que o preenchedor se mantinha exatamente no local onde ele tinha sido colocado. Eventualmente com um volume maior, mas no mesmo local, sem nenhum tipo de mobilização. Ele não saiu do lugar, ele não migrou. Mas isso que vocês têm que saber que não é uma coincidência. Isto é resultado de um procedimento que foi feito com uma técnica adequada, com um produto de qualidade e com alguém que tinha experiência no que estava fazendo. E é claro, para obter isso também é importante que o planejamento seja individualizado, não é igual para todo rosto. Cada rosto tem uma necessidade diferente entre as variações individuais de cada pessoa. E aqui eu quero falar para você que está interessado ou que tem interesse em fazer qualquer procedimento relacionado à sua face. Existem várias decisões no momento de colocar um preenchimento ou fazer um procedimento estético que são simples. Eu só vou colocar um pouquinho de preenchimento aqui, um pouquinho de preenchimento ali, mas o que existe de realmente importante e que você tem que considerar
é quem que vai acompanhar isso ao longo do tempo, né? A gente sabe que o preenchimento, ele fica ali, ele retém água. Então, se ele não dura só os 18 a 24 meses, que é o que existe em voga na literatura atual, ele dura mais tempo, a gente tem que pensar, você, antes de fazer o seu procedimento, em primeiro lugar, se ele funciona, e acho que isso é uma resposta fácil, realmente funciona, mas a segunda e mais importante, quem que vai gerenciar essa aplicação ao longo do tempo e como que isso vai ser? Eu não vou me ater com vocês a discutir quem que deve fazer esse tipo de procedimento. O mais importante é ser uma pessoa que tenha experiência, que saiba o que está fazendo, que tenha um conceito interessante de harmonia da face e que saiba, principalmente, tratar as complicações. Um cirurgião plástico com experiência em face, com experiência em cirurgia facial, eu acredito que seja o profissional mais indicado. Por quê? Porque ele carrega uma caixa de ferramentas que nenhum outro tipo de profissional vai ter. Como que é essa caixa de ferramentas? Ele sabe quais são os procedimentos, tanto em relação a injetáveis, a tratamento de pele, até os procedimentos cirúrgicos. E ele tem uma ideia muito precisa aonde começa a indicação e aonde termina a indicação de cada um deles. E qual que é a importância de ter uma caixa de ferramentas com todas as ferramentas? A importância é a seguinte, por exemplo, um profissional que só tem uma ferramenta na caixinha, ele vai indicar sempre o mesmo tratamento, do mesmo jeito, e vai super indicar algumas vezes por estar faltando alguma outra ferramenta na caixa. O cirurgião plástico com formação em cirurgia facial, ele vai saber exatamente aonde começa a indicação de um procedimento e aonde termina. E o que dá para acrescentar de todas as outras ferramentas que existem na caixa para potencializar um resultado para aquele caso. Uma outra coisa muito importante, ele vai saber até onde esses procedimentos não cirúrgicos podem chegar e a partir da onde só uma cirurgia vai resolver. É a mesma coisa ao contrário. Por exemplo, se faz uma cirurgia, o que esses outros procedimentos não cirúrgicos vão acrescentar de resultado nessa cirurgia? Uma coisa muito didática que a gente gosta de colocar para explicar para os pacientes a importância desses tipos de tratamento é mais ou menos assim. 70 a 80% do que eu posso te oferecer, vamos considerar 100, 70 a 80 é cirúrgico. Mas para eu te oferecer 100, eu vou precisar de 20 a 30 desses outros procedimentos, que o procedimento do preenchimento é um deles. E quais são esses outros procedimentos de 20 a 30%? Preenchimento, o tratamento da pele, a toxina botulínica, eventualmente um PRF ou um PRP, o enxerto de gordura. Então, esses procedimentos, quando somados, cada um deles não vai representar só esse valor. Ele vai potencializar, um vai fazer uma sinergia com o outro e o resultado da somatória deles sempre vai ser maior. Então isso é uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem. É a sensibilidade, é o critério de estética da pessoa que está realizando. É muito importante a formação. Por que a formação? Porque a formação da pessoa não vai te deixar, não vai te abandonar no momento de uma complicação. Ela vai saber exatamente o que deve ser feito de uma maneira invasiva, cirúrgica ou não invasiva para resolver o seu problema. Hoje, a gente tem visto uma quantidade muito grande de complicações, principalmente com os preenchimentos. E anteriormente era com procedimentos com bolinhas de acrílico, como o Artecol, o PMMA. Hoje não. Hoje a gente vê complicações com o ácido hialurônico. A gente vê locais de aplicação errado, profundidades erradas, produtos errados. E isso tem complicação e isso causa um sério desconforto na vida da pessoa. Um profissional com experiência em estética facial, ele sabe exatamente o que, quando e onde aplicar cada um dos produtos da estética. Então, ele vai saber
de uma maneira minimamente invasiva. Quando e quando usar um preenchidor, quando usar a toxina botulínica, quando usar um bioestimulador, quando ele vai tratar a pele. Outra coisa que é muito importante, ele vai saber exatamente quando não há indicação de fazer esses procedimentos, pelo menos naquele momento. Por exemplo, um cirurgião com especialidade em estética facial, com especialidade em cirurgia facial, ele vai ter o discernimento de saber o que não usar naquele momento e o que usar naquele momento. Às vezes, é necessário se começar com uma cirurgia e depois vir com esses procedimentos ancilares. Às vezes, o paciente não quer se expor a um procedimento invasivo como a cirurgia. E aí se faz os procedimentos ancilares. Essa conversa para alinhar expectativa e gerenciar o que a gente vai obter depois desse tratamento, eu acho que a pessoa mais indicada é um cirurgião. Por exemplo, quando existe flacidez de pele no rosto, flacidez de pele palpebral, quando o supercílio já tem uma pitose, quando ele está caído, não tem nenhum tipo de preenchedor, nenhum tipo de toxina que vai resolver esse problema. Ou, se resolver, vai resolver numa fração muito insignificante. É aí que entra o discernimento de um profissional gabaritado para que ele possa analisar e ver qual que é o melhor momento. Se faz a cirurgia, se faz um lifting de supercílio, um lifting facial, ou se faz a blefaroplastia antes ou durante o tratamento com o preenchedor, com a toxina botulínica, com o bioestimulador e o tratamento da pele. Talvez o mais valioso mesmo seja ele saber identificar esse tênue limite, aonde a partir dali aumentar a quantidade de preenchedor vai distorcer as características faciais da pessoa. E isso nunca pode acontecer. E isso é o que a gente tem visto com frequência no consultório. Por ter uma única ferramenta, a pessoa acaba superindicando aquilo e causando as complicações e os resultados inestéticos. Tem que admitir, de uma maneira humilde, que o que um procedimento com preenchidor entrega é muito diferente do que um lifting ou uma blefaroplastia ou um lifting de supercílio bem feitos. Então, são verdades em universos diferentes, com pesos diferentes e que vão contribuir com uma estética facial de uma maneira completamente diferente. Esse discernimento do que fazer e o que não fazer, do quando não fazer, em que momento é melhor ser feito, não vem de um curso de fim de semana. A gente não consegue, é humanamente impossível uma pessoa acreditar que num curso de fim de semana ela adquire todo esse conhecimento. Esse conhecimento vem de anos de estudo, de anos de acompanhamento de paciente, de experiência, de complicações, de tratar complicações de outros profissionais. Dessa maneira, a segurança do profissional que vai tratar esse rosto, ele é multifatorial. Não vem de um curso de slides e de um hands-on eventual. São anos, são 30, 20 anos de entender o processo de envelhecimento, de saber aonde que a gordura está sendo absorvida, de aonde ao redor do ósseo, na região dos olhos está sendo absorvido, na mandíbula. E isso é a maneira mais adequada para poder se gerenciar o envelhecimento de uma forma efetiva e natural. Hoje, ninguém quer ficar com estigma de ter feito procedimento. O que o indivíduo quer? O professor Pitangui sempre frisou muito isso. A pessoa, ela não quer ser diferente. Ela quer passar despercebida na multidão. E algumas pessoas têm alguns pontos que a incomodam há anos. E isso pode ser cuidado de uma maneira extremamente efetiva, direcionada e individualizada. O resultado disso é uma diminuição nesse desconforto, é um resgate da autoestima, da autoconfiança, para que essa pessoa possa passar despercebida na multidão. O caso da Alice é uma coisa que a gente vê com frequência na prática. Foi um caso bem conduzido, foi um caso bem planejado e apesar dela ter, numa ressonância de agora do ano passado, 60 ml de preenchimento no rosto,
isso está de acordo com um planejamento do envelhecimento dela. Então, o que foi sendo perdido foi sendo restaurado de uma maneira natural e harmônica. E, infelizmente, não é isso que a gente tem visto nos casos que nos procuram por terem feito esse procedimento e terem complicado. Agora, vocês imaginem esses 60 ml nas mãos de quem não conhece a anatomia do rosto, de quem não conhece como lidar com as complicações, o que isso pode causar de prejuízo numa estética facial que é o cartão de visita de todo ser humano para se relacionar com os outros. Esse é um risco que normalmente não se discute nessas clínicas populares. E isso é um risco que o paciente está assumindo e que vai ter uma dificuldade muito grande de resolver e vai ter um custo não só monetário, mas um custo emocional que é caríssimo. Você tem que escolher, não entre fazer e não fazer. O mais importante é com quem você vai fazer. Porque um profissional com experiência em gerenciamento do envelhecimento pode saber exatamente o que adianta e o que não adianta fazer e em que momento da sua fase de envelhecimento ele deve ser feito. Então, procedimentos inadequados para aquele defeito naquele momento nunca vão ser feitos. Nunca vai se tentar fazer o que se obtém de resultado com uma cirurgia numa tentativa com experiência em anima nobile e usando-se preenchedor. Então, não tem desperdício de produto, não tem desperdício do seu tempo e não tem desperdício do seu dinheiro. São condutas adequadas com o que a sua natureza personalizada está demonstrando naquele momento. E ao longo dos anos, sim, a gente continua envelhecendo. E um gerenciamento desse envelhecimento é muito importante porque pequenos procedimentos de ajustes podem ser feitos ao longo do caminho e de uma maneira minimamente invasiva ou complementando o resultado de uma cirurgia. Se você está cogitando realizar algum tipo de tratamento facial, preenchimento, toxina botulínica ou até mesmo a cirurgia, ou ainda tem interesse de entender o envelhecimento, não o envelhecimento de forma geral, mas o envelhecimento exatamente do seu caso, na sua idade, nesse momento que você está vivendo, eu me coloco inteiramente à disposição para a gente conversar sobre isso. Na descrição do vídeo, a gente tem um link que te encaminha direto para uma conversa no WhatsApp. Eu estou aqui à sua disposição.